A quem você clama na hora das dificuldades? Será que você encontra em Deus um refúgio seguro? Se lembra dos ordenamentos de Deus, buscando cada dia mais entendimento, que você possa compreender hoje da onde vem seu socorro. Bom dia a todos. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que estão aí. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos que sempre estão aí. Júlia. Que nós possamos compreender e meditar cada dia mais nessa palavra que visa restaurar a nossa vida, transformar os nossos pensamentos e as nossas ações. Vocês estão conseguindo meditar todos os dias na palavra? Manja aí, escreva aí se vocês estão conseguindo meditar, como que tem sido esses dias. Meditar na palavra é essencial, tá? Um homem que não medita na palavra, ele tem muita chance de estar morto. Uma coisa é eu falar que eu confio em Deus, outra coisa é de fato confiar. A dependência do Senhor deve ser diária. Nós dizemos crer em Deus, mas nossas atitudes podem provar que nós de fato não cremos. Nos momentos de aflições, nós poderemos ver onde está a nossa segurança. Imagina, vocês lembram daquela passagem onde Jesus estava no barco, tinha acabado de fazer milhares de maravilhas, estava com aqueles homens, seus discípulos, começa uma tempestade e os discípulos logo começam a clamar, falando assim, ele está dormindo? Será que ele se importa de fato conosco? E por intermédio de uma só palavra, ele dá ordem aos ventos. Aquelas pessoas estavam ali agonizando, mas agonizando justamente pela sua incredulidade. Nós, por vezes, agonizamos por conta da nossa incredulidade, não acreditando que Deus está no controle, que às vezes os sinais dos tempos, sinais, não finais, tá? Os sinais dos tempos demandam com que a gente coloque em prática a fé que Ele colocou no nosso coração. Que nós possamos clamar agora ao Senhor pedindo entendimento, que você possa ter este breve momento de clamar ao Senhor pedindo para que Ele ilumine o seu entendimento, acalme a sua mente, direcione a sua vida. Que o Senhor possa guiar as nossas vidas diariamente para crescermos em conhecimento e em graça. Mais um dia meditando nessas palavras, mais um dia. Hoje nós completamos 95 dias. Salmo 119, verso 94 menciona assim, sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Ele clama por salvação. Sou teu. Será que você pode gritar ao Senhor que você é dele? Você acordou e falando assim, Senhor, obrigado, Senhor, por me levantar mais um dia. Sua misericórdia se estendeu a mim. Essa misericórdia que nos mantém nessa vida como peregrinos e que em breve a sua misericórdia também nos levará ao lado dele. Num piscar de olhos. A vida passa muito rápido, não é? Ontem mesmo nós éramos crianças, hoje nós estamos aqui vendo as maravilhas que o Senhor faz e daqui a pouco nós seremos como folhas levadas pelo vento. Essa vida que importa conhecer ao Senhor. Que nós possamos compreender o Senhor. Sou teu, salva-me. Peça ao Senhor para que Ele te salve. Te salve de você mesmo. A Júlia colocou aqui, pedir muito mesmo, orar sem cessar, a festa da carne está aí, só Deus. A festa da carne está aí todos os dias no seu corpo, no meu corpo, no corpo de todo mundo. Alguns apenas usam isso daí, um motivo para
justificar o que desejam fazer. Então isso não é novidade, não é o foco. Isso acontece todos os dias e nós não nos espantamos. Que nós possamos todos os dias clamar ao Senhor para nos salvar. Às vezes a gente fica mistificando essas paradas. Ai, não. Então, só aqui que tem. O Brasil é o inferno. A festa da carne. A festa da carne existe no mundo inteiro. Todos os dias a festa da carne está aí. Esse negócio de portais abertos, disso, daquilo, é tudo baboseira, tá? A gente acredita na Bíblia. A gente não fica olhando para essas questões. A gente sabe que, lógico, é um dia mais concentrado, mas não tem diferença disso daí do que quando nós nos reunimos na nossa casa para fazer festas que desagradam os princípios que Deus estabelece. Não faz diferença de homens comemorando uma despedida de solteiro dentro de um prostíbulo, de mulheres convidando homens para uma festa de solteiro, extravasando. A festa da carne está aí em tudo. A festa da carne está quando você decide não obedecer a Deus e satisfazer seus próprios desejos. Então, que a gente não valorize isso daí por demasia, que a gente sabe que Deus tem planos e propósitos, que a gente confie. Eu não concordo, Júlia, esse negócio, que oremos em dobro. Não, nossa oração já tem que ser o máximo sempre. Imagina que tem dia que nós temos que orar mais. Nós temos que trabalhar em toda intensidade, sabendo que o Senhor é nosso Senhor. Nós criamos um misticismo em cima de tudo. Isso daí eu não te culpo, tá? Isso daí é força do que acontece ao nosso redor. Nós fomos adestrados assim. Adestrados por homens e não pela palavra de Deus. Aqui você acha que o salmista estava passando pelo carnaval e ele falou assim, sou teu, salva-me, Senhor, porque... Não, ele sabia quem ele era. Ele falava que jamais esqueceria das ordens do Senhor, que se não fosse a lei do Senhor, o prazer dele, ele já tinha morrido de sofrimento. Ele manifesta que o Senhor era Salvador, Criador de todas as coisas. Ele sabia da fidelidade do Senhor. Ele sabia que essa palavra era verdadeira. Então, nós não podemos olhar para esses momentos temporais e dar grande ênfase. Nossos olhos estão na eternidade e o Senhor já escolheu nos salvar. Nós sabemos que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então, nós temos a plena convicção disso. Lógico, você vai ter que entender o que é estar em Deus. Então, descanse, faça o seu melhor, tenha misericórdia daqueles que estão vivendo ali porque eles estão cegos. Que nossa vida possa proclamar este evangelho que salva, que liberta, que restaura, que transforma mediante o poder que há nessa palavra. Que o Santo Espírito os guie a entendimento. Continuando o verso 94, depois dele dizer sou teu, salva-me, ele primeiro clama que pertence ao Senhor e depois clama aquilo que só pode o Senhor fazer, salvar. Somente o Senhor pode nos salvar. Que nós possamos ir até o Senhor clamando, salva-me, Senhor, pois eu sou o teu, pertenço a ti. Eu tenho prazer na tua lei, que o Senhor possa nos salvar. Pois tenho buscado as tuas ordens. Como que você faz para buscar as ordens? Todos os dias você toma decisões que estão de acordo com a palavra de Deus. Todos os dias as suas decisões passam por obediência. Você não fica esperando com que um anjo apareça e te traga uma mensagem. Você não espera um sonho. Você não analisa o seu sentimento. Você busca a obediência. A obediência é irrestrita a uma palavra que nos traz vida e paz. Que nós possamos compreender o nome do Senhor. Que nós possamos compreender a grandiosidade deste nome. Vamos meditar ali em cada uma dessas palavras, continuar meditando nos capítulos diários. Hoje, dia 28,
do 2, nós vamos meditar no capítulo 3, 4, 5 e 2 João. Olha aí, depois do carnaval vem muita coisa por aí. Temos que orarmos muito, sim. Não, a gente tem que orar sempre. Sempre depois do carnaval vem, principalmente em novembro. Vem os filhos que foram gerados de relacionamentos superficiais. Depois vem as dívidas que contraem para viver uma vida ilusória. Isso daí sempre existiu. Então, nossa oração continua como antes. Não é nada que nos espante. O mundo jaz do maligno, mas aquele que está em Cristo pertence a Ele, que nós possamos confiar no Senhor. Às vezes a gente fica fazendo essa parada louca. Vocês querem viver desse jeito? Que vivam. Nós podemos clamar somente ao Senhor, Deus está no controle. Nós podemos proclamar o Evangelho. Uma coisa é a gente ficar se lamentando e pensando essas responsabilidades estão atrelados ao que a palavra nos diz. Nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, orar sem cessar, como foi dito, a todo tempo. Então, que a gente possa seguir, estar diante da presença do Senhor todos os dias, clamar ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia das nossas vidas. Seguimos adiante. Dia 59. Então, nós estamos aqui em 1 João capítulo 3, nós abordamos um tema bem interessante, né? Semana passada não, ontem. Da onde estou tirando semana passada? Nós falamos sobre os falsos mestres, onde nós também tivemos uma surpresa na live, e que manifesta o poder de Deus agindo sobre todas as coisas. Abram lá em 1 João capítulo 3, olha ali, mais uma vez, nós temos a oportunidade de ver o Senhor nos chamando de filho. 1 João capítulo 3, verso 1 diz: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Ou seja, diante da convicção de que nós somos puros, nós agimos de maneira que também nós não conseguimos nos manter puros. Então, a palavra é muito clara. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Essa é a realidade do mundo. Mas não tem mais. Segundo a palavra é isso. E não tem como reclamar disso. Olha o que diz no verso 4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele continua a pecar. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Ou seja, se você diz estar nele e continua levando uma vida de pecado, você não o conhece e não entende quem ele é. Galego, é muito duro. Reclama com a Bíblia, reclama com a palavra, reclama com Deus quando morrer, mas essa é a verdade. Então, se você diz pertencer a Deus, que neste momento você se arrependa dos seus pecados e viva uma vida que vá glorificar a Deus, que você deixe de cometer os atos que você tem cometido, que você sabe, que envergonha o nome de Deus. Porque você agora, ou você faz parte do corpo de Cristo, ou você não faz parte do corpo de Cristo. O verso 7 diz: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Capítulo 3, verso 9. Gravem muito bem isso, tá? Aquele que é nascido de Deus não vive do pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Ponto. O Evangelho é muito claro, muito direto.
aponta para o grande problema: o homem concebido em pecado, que só pode ser liberto por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Cristo Jesus já morreu, já foi sacrificado por todos aqueles que haveriam de crer. Então nós pregamos o Evangelho a toda criatura, sabendo que o Espírito Santo haverá de despertar todos aqueles que devem ser despertos, para que se curvem diante do Rei dos Reis. E como nós não sabemos quem são, todo dia nós pregamos, todos os dias nós clamamos, confiando na obra do Espírito e confiando no poder que há nessa palavra. Nós não pregamos nenhuma novidade, nós pregamos a palavra e somente a palavra, sabendo que somente essa palavra pode libertar o homem de toda escravidão do qual ele vive. Nós não acreditamos em retóricas, em artifícios humanos, nós confiamos somente na palavra de Deus. No capítulo 3 ainda ele continua a manifestar como que é, e ele começa a declarar o que seria esse amor onde manifesta através de ações. Olha o que diz no verso 18 do capítulo 3 ainda: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Que nós possamos confiar, e crer no Filho de Jesus. Que possamos amar uns aos outros como nos foi ordenado e está escrito. Aqui em 1 João capítulo 4, mais uma vez eles retornam ao assunto desses falsos mestres. Só que ele já é um pouco mais direto também nessa questão de apontar como identificar. Ele diz: amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se ele tem o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo. De fato, já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Deste modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. A palavra de Deus é muito clara, Nós buscamos explicações, mas nós buscamos explicações justamente pela falta de meditação, porque mediante o poder do Espírito Santo nós conseguiremos olhar e meditar e ser iluminado por esse Espírito para que possamos compreender a essência da palavra. Talvez você não consiga saber a época que foi escrito naturalmente, por óbvio. Nós temos a história para mostrar isso, mas tudo que está escrito na palavra ela é suficiente para direcionar a sua vida. Ainda que você não seja um arqueólogo, ainda que você não seja um historiador, que você não medite profundamente, se você ler a palavra, ele é o livro que só tem verdades. Não existem mentiras que emanam da palavra, então você pode confiar que ela é suficiente para a instrução da sua vida. Quando ele menciona aqui que as pessoas não ouvem, não conhecem, que ele fala acerca dessa questão de vir em corpo humano, que o mundo não consegue enxergar aquele que vem de Deus, essa é uma dura realidade. E por pertencer ao mundo, eles falam simplesmente do ponto de vista do mundo. E nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 7. Ele abordou isso daí também de uma maneira talvez não tão direta, ou melhor, não direta como aqui, trazendo essa explicação, mas aconteceu esse fato. Eu gostaria que vocês abrissem lá para fazer um adendo a isso. Abram lá em João, capítulo 7, tá? Abram aí, pode pegar suas Bíblias. Lembre-se que no capítulo 6, Jesus começa a falar ser o pão da vida, daí os seus discípulos começam a falar: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la?
Daí ele fala assim, ele fala, isso daí os ofende, ele começa a conversar com aqueles discípulos, onde ele menciona também no verso 63, somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas algum de vocês não crê em mim. Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele e quem iria traí-lo. No verso 65 ele menciona e acrescentou, por isso eu disse, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Verso 66 do capítulo 6. Neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Daí vem Pedro, aquele que negou a Cristo. Olha o que ele diz. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aqui nós vemos claramente o Espírito Santo agindo na vida de Pedro, manifestando quem Jesus era, porque ele falava com a palavra, mas por intermédio da sua ação ele o negou. E a misericórdia do Senhor foi estendida a ele, depois esse Espírito Santo que antes o iluminava, agora penetrou neste coração e fez com que ele jamais se afastasse. E aqui ele já estava justamente incumbido dessa grande responsabilidade, mas ainda ele não sabia o tempo do seu despertar. Depois, no capítulo 7, no assunto que eu gostaria de tratar de uma maneira um pouco mais específica, é justamente as pessoas olhando do ponto de vista do mundo, inclusive os irmãos dele, os irmãos de Jesus, diante de tudo aquilo que acontecia, eles não conseguiam enxergar essa realidade. Calma aí, que tem bastante gente que escreveu. Estava escrevendo. Enfim. Depois vem aqui o capítulo 7. O capítulo 7. Quando esse capítulo 7 vem, ele começa a tratar justamente dessas questões de pertencer ao mundo. Olha o que diz. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Olha o que o mundo clama. Esse daqui é o mundo. O mundo justamente faz isso. Ele pede para que esse Senhor se revele e manifeste esses milagres. Não consegue enxergar os milagres diários do Senhor e ele sempre quer mais. Continuando. Os irmãos que disseram isso, tá? Nós não nos esquecemos disso. O verso 4 diz, você não se tornará famoso escondendo dessa forma. Se você pode realizar coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. É justamente isso, talvez seja a oração de muitos. Se o Senhor é tão poderoso, mostre-se ao mundo. Vai lá e acabe com esse carnaval, Senhor. Acabe com esse carnaval, que não tenha carnaval, que não aconteça nada. É justamente isso. As pessoas querem manifestação desse poder e não entendem que esse poder é justamente manifesto por intermédio dessa pregação da palavra que inclina de maneira misericordiosa nosso ser a ele. Olha o que diz depois. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre ao mundo. Olha o verso 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus que cresceram com ele criam nele. E agora nós arrogamos crer. Agora nós dizemos crer. Nós só podemos crer por causa do Espírito Santo. Somente por causa do Espírito Santo. E nós não podemos dizer que o Espírito Santo nos guia a milhares de interpretações. Só há uma interpretação, só há uma verdade. O oposto da verdade é a mentira. Então existe a verdade e a mentira. Às vezes a gente buscando milhares de conhecimentos, buscando, não, se existem várias verdades, não existe nenhuma verdade. A questão é que nós possamos ter humildade suficiente para reconhecer que a verdade emana do Senhor e talvez nós possamos estar sim equivocados, mas enquanto o Espírito não nos convence
De nada contrário, nós seguiremos essas palavras conforme nós temos entendido e viveremos conforme essa verdade. A pior coisa é a discrepância entre aquilo que nós falamos e o que vivemos. Se é uma verdade, que nós possamos viver por essa verdade. Imagina que aqueles homens, eles entendiam de maneira errada e eles clamavam para que o Senhor fizesse aquilo que agradava o coração deles, não o que era a vontade do Senhor. Olha o que ele diz no verso 6. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. E depois ele vai, tá? Ele vai, mesmo sabendo que queriam matá-lo, ele foi. A questão é, Deus não está sujeito às vontades humanas. Esse Deus que serve às vontades humanas é um Deus criado justamente pelas suas próprias imaginações. Que nós possamos também não entrar em discussões banais. Acreditem como acreditar. Deus está no controle. Deus sabe a maneira como nos direcione, que a palavra seja o suficiente para quebrantar o mais duro dos corações. Voltemos para as nossas meditações, para esse breve parênteses que foi feito. Agora nós estamos aqui tentando identificar esses falsos profetas, né? Olha o que diz ainda no verso 4 do capítulo 4 de 1 João. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Sempre vai ser assim, tá? Sempre vai ser assim. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não conhece a Deus, não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. É muito claro que nós possamos enxergar o que a palavra diz. Olha o que diz o verso 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou a enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisso que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O amor de Deus manifesto por intermédio de Cristo morrendo na cruz dos pecados, Deus sendo enviado em forma humana para nós, para nos resgatar justamente pela sua misericórdia. Galera, foquem naquilo que é interessante, tá? Foquem naquilo que é correto. Sempre vai ser assim, né? Sempre haverão milhares de distrações. O mundo é desse jeito. Vão ter milhares de distrações. Ou nós estamos olhando para o foco, que é Cristo Jesus, ou nós vamos olhar para outras coisas, para aquilo que são coisas superficiais, que visam justamente nos distrair, tá? Que a gente foque naquilo que é correto. Nós vemos aqui a palavra de maneira clara, tá? Então, vamos continuar o verso 11. Olha o que diz: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Depois, olham ali, ele já continua definindo acerca do amor. Olha o que diz no verso 18 do capítulo 4. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Que nós possamos
demonstrar nosso amor a Deus, que nós não sejamos crentes de internet, onde ficamos olhando notícias sensacionalistas que visam justamente deturpar a fé. A nossa fé não vai ser abalada, nunca foi abalada. Imagina que existem 2000 anos já a palavra de Deus, a ciência já se contradisse, mas a palavra nunca se contradisse. Homens confiam na força dos seus próprios braços, nós que clamamos ao Senhor, confiamos no seu agir e descansamos na sua soberania. Que nós possamos confiar no Senhor, orando sem cessar, para que Ele efetue em nós essa grande mudança, essa grande transformação. Que possamos ter este amor de Deus dentro de nosso coração, que nos afasta do medo, sabendo que o medo nos paralisa. No capítulo 5, ele fala acerca de crer no Filho de Deus. Olha o que diz de maneira muito clara. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos e obedecemos seus mandamentos. Mais uma vez está atrelado a amar e obedecer. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. Então, nós confiamos nessa palavra. Todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Ponto. É muito direto. Não existe opiniões divergentes contra isso. A questão que as divergências que aparecem são em questões práticas, onde as pessoas arrogam a si essa capacidade de transformar pessoas. Nós não podemos transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Nós cremos que somente aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, que nós possamos proclamar esse evangelho para que eles se reconheçam como filhos de Deus e sejam libertos daquilo que os aprisiona. Continuemos. Vamos ali já para o último capítulo, que na verdade é o último livro, porque 2 João já menciona aqui, ó. Mais uma vez ele já direciona o texto para a escrava. Eu escrevo a senhora escolhida e a seus filhos. Quem ama de verdade, como faz os que conhecem a verdade. Está escrito aqui em 2 João. Óbvio que no capítulo 1, verso 1. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Se a verdade está em nós, ela justamente permanecerá em nós para sempre, sabendo que o Senhor nos guarda e nos protege em todo o tempo, tá? Em todo o tempo. A vigilância do cristão é todos os dias. Nós não arrogamos a nós a capacidade de podermos vacilar. Todos os dias nós estamos vigiando, todos os dias o mal nos sonda. Nós não atribuímos nenhum tempo ou outro tempo como mais ou menos. Não é em janeiro, fevereiro, março. O calendário é só um calendário. No calendário de Deus, todos os dias nós estamos sendo guardados por Deus e vigilantes quanto àquilo. E oramos. Então, nós não temos como nenhuma data como especial. Isso tudo faz parte do cristianismo místico, de coisas banais, e nem compensa ficar discutindo acerca disso. Tá? Lógico, né? Se você tem problemas com isso, aí você tem que ficar orando todos os dias. Se tranque em casa. Se você vê o carnaval e você não consegue fazer nada, você vai sentir vontade de beber, de fazer milhares de coisas. Aí, realmente, fica dentro de casa orando sem cessar. É uma data especial para você. É a mesma coisa um adicto. Se ele tem problema com bebida, ele não pode ir no bar. Então, para mim, não tem problema nenhum. Pode acontecer qualquer época. Eu sei aquele que me salvou. Eu sei como ele tem guardado a minha vida. Então, que a gente confie naquilo que o Senhor fez. Observe que nós estamos falando aqui justamente dessa misericórdia que vem de Deus sempre. A verdade que permanece em nós. Essa verdade que é explícita aqui nessa carta de maneira muito bela. Eu vou até terminar de ler. Capítulo 4, o verso 4 diz assim: Fiquei muito feliz por encontrar algum de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Como que o Pai havia ordenado? Por intermédio da sua palavra. Os apóstolos estavam manifestando aquelas igrejas, eles enviavam essas cartas justamente para exortar, para corrigir, para consolar. Então, ele estava
elogiando que eles estavam vivendo justamente de acordo com essa verdade que agora é descrita por intermédio dessas palavras, essa verdade que agora é clara por intermédio dessas palavras, nós podemos confiar nessas palavras. Olha o que diz ali, verso 5. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Você vê esse pedido que maravilhoso? Peço que amem uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Você vê como existe uma separação muito clara. Nós hoje somos ecumenistas, conseguimos conciliar, não existia negociação naquele tempo, e que nós também possamos seguir a palavra de Deus. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Se alguém não ensina a verdade, não o convide a entrar em sua casa, nem lhe dê apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Isso daqui é pedrada, né? Às vezes nós achamos que temos que fazer algumas coisas. Pense que tem pessoas que estão sinceramente enganadas, mas tem pessoas que são motivadas pelos seus próprios desejos, do seu coração, que sabem o que estão fazendo e fazem conforme seu próprio desejo maligno. Então, que não nos tornemos cúmplices de suas obras malignas. Olha o que diz no verso 12. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Assim também o faço. Hoje nós teremos mais um encontro, né? Nós teremos o encontro de homens, de mulheres e de jovens ali no espaço da igreja, na Rua Brejo Alegre 138, no Brooklyn. O convite fica aberto a todos. Se vocês quiserem estar ali conosco, estão mais do que convidados. Que possamos ter este tempo de adoração, esse tempo de clamor ao Senhor por entendimento, que possamos ser direcionados a essa palavra que nos traz vida e paz. Mais um dia, amanhã completa 60 dias e nós entraremos já em Apocalipse, o último livro da Bíblia do Novo Testamento também, né? Então, nós vemos que muito, muito rápido, para que possamos ver, contemplar essa palavra que nos traz paz, que vocês possam ter compreendido essa mensagem, que vocês possam viver essa palavra, que vocês não se distraiam, que saibamos ouvir pessoas que pensam de maneira contrária, que tenhamos misericórdia, que essas pessoas que pensam contrária também ajam de maneira que manifestem o nome do Senhor, né? Que possam todos os dias verificar a palavra e olhar e examinar, que possamos examinar a nós mesmos. Aquilo que eu sempre digo, quem não pode errar sou eu. Dia após dia nós estamos aqui, clamando ao Senhor por entendimento, meditando nessa palavra, que o Senhor os direcione à compreensão, que o Senhor os direcione a viver conforme o Senhor orientou na palavra, que este tempo não seja um tempo de desculpas, mas um tempo sim de verificar onde a fé de vocês estão alicerçadas, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os direcione hoje e sempre. Beleza? Ontem nós tivemos o discipulado, que o Senhor possa
fazer com que cresçamos em graça e em conhecimento de Deus, sabendo que somente o Senhor pode abrir nosso entendimento, que não confiemos na nossa própria carne, por isso que possamos andar vigilantes, em tempo e fora de tempo. Aqueles que estão em pé, cuidem para que não caiam, que não se curvem diante dessas loucuras que o mundo nos oferece. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, assim como nós cremos. Beleza? Tamo junto. Amanhã mais um dia. Se você for pular bloquinho de carnaval, você não estará aqui, naturalmente. Mas se você estiver aqui, tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. E se você pular o bloquinho de carnaval e quiser vir aqui ouvir a mensagem, que essa mensagem possa transformar seu coração e fazer com que você agradeça pelo Senhor ter te resgatado, transformado, e que a sua vida seja entregue a Ele. O que você for fazer, que faça para a honra e glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado, se afaste de todo o mal. Continuemos a pregar o Evangelho a toda criatura, independente de como esteja. Nós cremos que o Senhor pode mudar todas as circunstâncias. Gostaria de fazer uma breve oração. Se você tem algo que gostaria de orar, que você coloque já em suas orações também. Que vocês que estão em casa também possam ter este momento de oração, clamando ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pois mais um dia nós podemos glorificar Teu santo nome, meditar na Sua palavra, que essa palavra traga vida em nós. Nós oramos, Pai, por todos aqueles que estão perdidos, que ainda não compreendem a Sua palavra, que eles sejam direcionados, por todos aqueles que têm levado um cristianismo superficial, místico, que a Sua palavra seja suficiente, que eles possam conhecer Cristo como seu único suficiente Salvador, que eles possam reconhecer a Sua verdade, somente a Sua verdade, que não sejamos guiados por nós mesmos, mas que o Teu Santo Espírito nos ilumine ao entendimento da Sua palavra, nos guarde como o Senhor nos prometeu, Pai, salva-nos, pois nós cremos na Tua palavra e nós cremos que o Senhor tem poder para nos salvar. Não nos permita andarmos em caminhos tortuosos que envergonham Teu santo nome. Os liberte, Pai, nos liberte de todos os vícios, nos liberte de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós cremos que somente o Senhor pode nos fazer isso. Nos faça fortes, Senhor, para mantermos afastados daquilo que envergonha Teu santo nome. Que o Senhor faça com que possamos Te amar cada dia mais, pois sabemos que o Seu amor está em nós. O Senhor nos amou primeiro, por isso hoje nós podemos falar que Te amamos, Senhor. Que manifestemos isso daí também por intermédio de nossas palavras e nossas ações. Obrigado, Senhor, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tamo junto, galera. Lembre-se que vocês possam compartilhar todas as mensagens aqui, que vocês possam compartilhar essas mensagens que aparecem aqui, que estão ali dentro da lista de transmissão. Que o Senhor seja louvado. Você acredita que o carnaval é pecado, mesmo não praticando coisas que desagradam o Senhor? O que é o carnaval? O que é ir ao carnaval? Tem que ser bem específico. Eu estou nesse mundo, eu não vivo fora desse mundo, que é ir ao carnaval. Então, é muito relativo a sua pergunta. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Agora, uma data em especial, quantas outras datas existem? Então, eu não poderia ir numa praia porque é carnaval, eu teria que ficar num retiro. Não poderia ir numa praia, que diferença faz uma data? Porque as outras pessoas estão fazendo isso e comemoram nessa data, e nessa data eu tenho que ficar dentro de uma igreja. Não faz muito sentido. Lógico que temos o culto público, nós prestamos o culto público. Eu creio que muito do que fazem é mais superstição do que justamente devoção ao Senhor. É justamente o homem achando que pode salvar por intermédio daquilo que... ir assistir na Sapucaí. Nós sabemos o que é adorado ali. Você vai falar que todos que estão ali, nós não sabemos. A questão é, quem quiser fazer, que faça. Quem não pode errar sou eu. Eu vivo de acordo com as minhas convicções e aquilo que o Senhor me capacita, né? Então, se existem pessoas que ainda não possuem essa maturidade, que o Senhor traga essa maturidade. Eu não sou fiscal da vida dos outros. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. Eu simplesmente falo o que a palavra diz. Medito no que a palavra diz
e aplico a minha vida. E oro para que o Espírito Santo possa aplicar a vida de vocês. A salvação é individual, minha missão é simplesmente apontar a verdade. Se você se sente bem fazendo o que faz, que você depois responda pelas suas escolhas. Essa é a verdade da vida. Que a gente não fique alienado do mundo, que a gente possa compreender o que o Senhor nos diz por intermédio da sua palavra. Às vezes nós nos tornamos ignorantes justamente por não conhecer a palavra e acreditar que nós que convencemos outras pessoas. Somente o Espírito pode convencer. Se você perguntar para mim se eu teria poder para acabar com alguma coisa, eu não tenho poder para acabar com nada. Só posso falar para aqueles que estão me ouvindo, para os meus filhos, para mim, para aqueles que eu pastoreio. Então, nem gasto tempo com essas coisas. Nós estamos fazendo perguntas que são irrelevantes, quando nós deveríamos perguntar outras coisas que realmente direcionam a nossa vida para uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu entendo a sua pergunta, é muito pertinente, tá? É muito pertinente esse tipo de pergunta. E justamente por estarmos acostumados com esse sensacionalismo gospel, onde coloca ali tudo, e quer fazer essa luta. A luta já foi vencida na cruz do Calvário. Cristo venceu o mal. Que o nome do Senhor seja glorificado, que você se guarde, que você possa viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Perfeito, Rodrigo. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. O básico, se formos direcionados pelo Santo Espírito, nós automaticamente já entenderemos. A resposta que foi dita aqui pelo Rodrigo, ele disse assim: Deus é glorificado em um ambiente com drogas, bebidas, mulheres e homens vivendo de maneira completamente sensualizando tudo isso, adorando deuses que não são deuses. Exatamente isso. Então, se você refletir acerca disso, você já terá discernimento. Não sou eu ou alguém que vai poder dizer o que é ou não. A palavra já diz, e isso deveria ser o suficiente para guiar as nossas vidas. Agora, se eu não leio a palavra e não conheço, como eu obedecerei a Deus? Então, nós pedimos para que Deus abra o entendimento e o coração. Beleza? Tamo junto. Compartilhe essa live. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que o nome do Senhor seja louvado, hoje e eternamente. Tamo junto. Até mais tarde. Fui.